Vamos meditar, queridos, no texto do Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Como o texto é um pouco maior, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos salteados aqui dentro do texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar, queridos? Pai, nós louvamos o teu nome. Nós estamos diante dessa porção da tua palavra. E tendo já louvado ao Senhor e oferecido as nossas orações em súplica, em gratidão, também pelos nossos missionários, em confissão e contrição, nós te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor haja nos nossos corações ao ponto de os nossos ouvidos serem capazes de ouvir a voz do Senhor na pregação da tua palavra. Que o Senhor nos faça discernir a voz do teu Espírito, que fala aos nossos corações e nos conclama, chamando-nos a viver uma vida mais íntegra, mais intensa, mais autêntica na presença do Senhor. Portanto, que a tua palavra nos esclareça e nos transforme, que não sejam apenas informações, mas que sejam informações de uma verdade profunda da relação entre o Senhor e os teus discípulos, que era verdade naqueles dias e continua sendo verdade nos dias atuais. Portanto, abra os nossos ouvidos, ó Deus, e nos faça te ouvir, para que sejamos transformados pelo Senhor, pelo poder da tua palavra, e nos impulsiona através dela a sermos crentes mais fiéis e dedicados, para a glória do nome do Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos num culto que é o último domingo do mês, normalmente separado para missões. E os irmãos viram aqui o relatório da Junta de Missões, apresentando diversos nomes, missionários nossos, que estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, servindo ao Senhor, atendendo a um chamado, atendendo a convocação que receberam do Senhor, e conscientes desse dever, estão indo e fazendo outros discípulos, proclamando a verdade do Senhor, usando as estratégias que eles têm aos seus alcances, e estão fazendo grande diferença, certamente, nos locais onde se encontram. A nossa igreja, ela é uma igreja missionária, e isso é uma bênção.
mas para além de missionária, nós somos uma igreja missional. E a diferença entre uma igreja missionária e a igreja missional é que na igreja missionária a gente faz uma distinção entre missionários, que são aqueles que são enviados, e os crentes comuns, que são aqueles que ficam. Mas numa igreja missional, nós temos a convicção de que cada crente é um missionário aonde ele estiver, seja no seu trabalho, seja no meio da sua família, seja na sua vizinhança, onde você estiver, você tem como proclamar as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, obviamente que nós sabemos que algumas pessoas recebem uma orientação de Deus para saírem do lugar onde estão e irem servir num outro lugar mais distante. Mas todo cristão, todo crente alcançado pelo Senhor tem o dever, a responsabilidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida com outras pessoas que não conhecem o Senhor. Afinal de contas, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, ou seja, para percebermos a sua glória, entendermos, enxergarmos a sua glória e ter toda a nossa satisfação nisso. E quando nós fazemos isso, nós devemos também convidar outras pessoas para dizer a elas: olha só, olha o que eu estou vendo, perceba o que eu estou enxergando, sinta também toda a satisfação da sua alma na glória desse Deus intenso, maravilhoso, grandioso, que eu conheci e que você também pode conhecer. Portanto, ser missional é mais necessário do que pensar apenas em ser missionário, porque um acaba causando cisão, divisão entre os que vão e os que ficam, mas no outro modelo, tanto os que vão quanto os que ficam entendem-se como obreiros do Senhor, responsáveis para fazer aquilo que a igreja, como corpo de Cristo, deve fazer. Entretanto, e apesar disso, muitas vezes o nosso comportamento é como aquele comportamento de espectadores, que chegam na igreja, se acomodam nas cadeiras, sentam nas fileiras, ouvem as mensagens, recebem a música que a igreja tem para oferecer, os serviços, sejam de acolhimento, de escola bíblica dominical, consomem tudo que a igreja produz e oferece, mas não assumem um compromisso com Cristo, não entendem que precisam viver para a glória de Deus e, portanto, quando termina o culto, voltam para as suas casas e a vida continua uma mesmice estranha, sem graça nenhuma, sem compartilhar nenhum, sem diferença nenhuma, sem impacto algum na vida dos que o cercam. Para nossa tristeza, isso é mais constante do que nós gostaríamos. Mas quando eu olho para esse texto, um texto em que Jesus, depois de ressuscitado, já havia aparecido algumas vezes, Jesus agora aparece novamente, mais uma aparição do Cristo ressurreto para um grupo de discípulos, não todos, mas um grupo particular, um grupo pequeno, composto por Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos que não são narrados aqui. E esse pequeno grupo tem uma experiência interessante. Jesus havia ressuscitado, é fato, eles já tinham visto Jesus já tinha dado algumas orientações a eles, mas Jesus não estava mais diariamente com eles. Eles tinham vivido a experiência de estar com Jesus todos os dias, diariamente, durante 3 anos e meio da vida deles. Mas agora, Jesus morreu, ressuscitou, aparecia quando queria, mas de repente desaparecia, e parecia então que esses homens estavam sós. Não estavam mais tendo o seu líder, o seu mestre, o seu rabi, o seu Senhor ao lado, guiando em cada passo, ensinando cada detalhe. Ora, irmãos, o que fazer diante disso? Sem orientação, sem direção, sem saber exatamente o que fazer, sem a descida do Espírito Santo ainda, que impulsionou esses homens depois a pregarem o Evangelho em todos os lugares do mundo conhecido do primeiro século, eles decidem pescar.
E não há nada de mais nisso, não é pecaminoso pescar, os irmãos podem ficar tranquilos, quando quiserem fazer sua pescaria, podem me convidar. Eu não sou um exímio pescador, mas eu sei comer peixe muito bem, então podem me chamar. Então aqueles homens não estavam pecando, mas não condizia muito aquela decisão com a postura de alguém que estava imbuído de uma missão e que estava sendo guiado pelo Espírito para fazer a obra que Jesus tinha ordenado que eles deviam fazer. Eles voltam àquela prática antiga, afinal de contas, Pedro, João, Tiago, pescadores experientes, que estavam acostumados a navegar no mar da Galileia, daqui para lá, eles agora, lá no mar de Tiberíades, que também é outro nome dado ao mar da Galileia, eles decidem pescar. E é interessante que parece que esses discípulos saem de Jerusalém, onde Jesus disse que eles deveriam permanecer até do alto serem revestidos de poder. Eles saem de Jerusalém, vão até a Galileia, eles percorrem, caminham, ficam meio sem direção, sem orientação, quando de repente decidem fazer essa pescaria. Mas percebam que é uma pescaria frustrada. Homens experientes na pesca lançam a rede, passam a noite inteira no mar e não conseguem pescar nada. Parece que isso de alguma forma ilustrava a maneira como esses homens estavam encarando o ministério. Eles não estavam mais conseguindo ser profícuos, eficazes, frutíferos. Ao contrário disso, redes eram lançadas, talvez do lado errado, no lugar errado, com a perspectiva errada, e as redes vinham vazias, e a noite se prolongava, quando de repente o sol começa a raiar, e eles nada conseguem apanhar. Parece então, irmãos, que Jesus entra em cena para restaurar vidas, renovar ministérios e reafirmar o chamado ao discipulado, transformando aquela realidade tão sem graça que os discípulos enfrentaram naquele momento, numa realidade graciosa, cheia agora do Espírito, vivida com esperanças renovadas. E é interessante que quando Jesus aparece e pergunta, no verso 5, se eles têm alguma coisa para comer, a resposta é que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada, e Jesus ordena que eles lancem a rede ao lado direito do barco e diz que eles assim acharão peixe. Depois de uma noite inteira tentando pescar, era só jogar a rede para o outro lado que o peixe ia aparecer. Mas os irmãos lembram que isso já tinha acontecido uma outra vez? Os discípulos fizeram aquilo de uma forma despretensiosa, aquela rede foi jogada, e quando eles começaram a puxar, havia tanto peixe que eles não conseguiam puxar a rede por completo, era muito peixe. O texto diz depois que eram cerca de 153 grandes peixes, mas aquele discípulo a quem Jesus amava, na hora percebe, ele lembra, essa cena já aconteceu, eu já vivi isso uma outra vez. Teve uma situação dessa em que Jesus nos ordenou a lançar a rede, quando nós não havíamos conseguido pescar, e quando nós fizemos isso, pescamos, e quase que o barco ia a pique. Pedro é o Senhor, João lembra. E Pedro, recobrando essa experiência, e tendo agora definida a identidade daquele homem que estava à margem, chamando os discípulos a lançarem a rede do lado direito, Pedro instantaneamente, como sempre faz, de forma intrépida, mergulha no mar, começa a nadar, chega até a margem, e depois de toda essa pressa, ele chega lá e fica calado. Não tem coragem de falar muito. Na primeira vez ele disse: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Talvez ele tivesse vontade aqui de dizer a mesma coisa. Mas depois os outros saltam em terra, tiram o barco, e Jesus está ali, preocupado com eles. Oferece a eles um café da manhã, depois de uma noite de trabalho. E se esses discípulos voltam à rotina,
Se esses discípulos com esforços humanos e sem direção em Cristo, eles são inúteis e não conseguem fazer um trabalho eficaz, Calvino comenta que Deus, em sua providência, permite o fracasso em nossas obras para que reconheçamos que é Ele quem nos dá o crescimento que precisamos. A direção de Jesus, o comando para lançar a rede, traz os resultados milagrosos. É o milagre que revela a soberania de Jesus em todas as áreas da vida. É sob a sua ordem, é sob a sua direção que o cenário que era frustrante muda agora para um resultado espetacular que eles não tinham condições de fazer com a própria habilidade das suas mãos. Afinal, tinham tentado de tudo e nada tinham conseguido, mas apenas pela ordem do Mestre e uma obediência irrestrita era capaz de transformar resultados frustrantes em resultados inesperados. E é por isso que aqui, Jesus, quando aparece em meio a esse cotidiano novo e aguado dos discípulos, ele começa a fazer esse processo de restauração, dando uma ordem, dando direção e trazendo provisão e comunhão com esses discípulos. Jesus prepara pão, prepara peixe, alimenta os discípulos. Jesus cuida do corpo, Jesus cuida do seu cansaço, Jesus cuida da fome que eles tinham e prepara todo o ambiente para começar a cuidar também da alma daqueles discípulos, da vida espiritual deles, trazer o conselho que eles precisavam, a restauração que era necessária. Cristo, então, não apenas concede o pão físico, mas Ele também se dá como pão celestial, que alimenta a alma, quando agora começa um diálogo com Pedro. Jesus aparece para restaurar o que foi quebrado. E se os irmãos pensarem agora na condição de Pedro, embora tendo visto Jesus ressuscitado algumas vezes, talvez Pedro ainda não tivesse cicatrizado uma ferida que havia no seu peito. Ora, irmãos, Pedro era aquele discípulo, aquele apóstolo, que era corajoso ao ponto de dizer: Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu vou com o Senhor até a morte se for preciso. E quando os soldados chegaram para prender Jesus no Getsêmani, Pedro é aquele que tira a espada da bainha e que tenta matar Malcom. Não era um bom espadachim, ele era bom pescador. Não era um bom espadachim, errou o pescoço, acertou na orelha. Jesus cura a orelha do Malcom e Pedro continua seguindo por onde Jesus estava sendo guiado pelos soldados, arrastado pelos soldados. Pedro ainda estava ali seguindo Jesus. Ele disse: eu vou até a morte com o Senhor se for preciso, e ele de fato foi. Mas lembrem que essa foi a experiência talvez mais traumática da vida de Pedro. Porque Jesus tinha avisado a ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: eu não, todo mundo pode lhe negar, eu de jeito nenhum. Posso falhar em qualquer coisa, mas nisso, não nego. Irmãos, bastou uma situação mais difícil. Jesus preso, levado a interrogatório, e agora um cenário montado. Quando Pedro se aproxima de pessoas que estão ali próximas desse ambiente de julgamento no palácio, e começam a olhar para ele e dizem: você é um dos discípulos dele, você fala igual a ele, você se parece com ele. Pedro nega que conhece Jesus, nega pela 2ª vez, nega pela 3ª vez. Quando de repente o galo canta, Pedro lembra das palavras de Jesus, e o texto é enfático quando diz que os seus olhares se cruzaram. Jesus olha nos olhos de Pedro, Pedro olha de forma decepcionada nos olhos de Jesus, entendendo que ele não era quem pensava que era, que ele tinha feito exatamente o que Jesus disse que ele faria, que ele tinha negado o seu Senhor, que ele tinha renegado a sua fé, que ele tinha dito que não era dos dele, que não era discípulo, que não conhecia esse homem.
e agora se enche de amargura, e o texto diz então que Pedro saiu dali e chorou amargamente. É por isso que ele sai, mesmo com Jesus ressuscitado, meio que sem direção, sem saber o que fazer, e ao invés de estar pregando o Evangelho, como ele fez durante os anos em que passou o treinamento com Jesus, ele simplesmente vai pescar. Mas quando Jesus entra em cena e trata do corpo, trazendo pão e peixe, Jesus começa a tratar também da alma de Pedro, quando abre um diálogo, enquanto eles estão comendo, e Jesus no verso 15 pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? E ele responde, não tão crédulo assim, mas ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Algumas pessoas, alguns comentaristas ou alguns pregadores, você já ouviu falando que há um trocadilho de palavras aqui entre o amor ágape e o amor filéu. Eu quero dizer a você, não se incomode muito com isso. João, ele é muito literário e ele gosta de fazer uso de uma figura de linguagem chamada sinonímia, que é o uso de sinônimos, de palavras com sentido parecido, para fazer alguns trocadilhos. Na mesma porção, ele usa também ovelhas e cordeiros para falar da mesma realidade. E ele também, quando fala a respeito do amor do pai pelo filho e de como Jesus ama os seus, ele também às vezes usa tanto ágape quanto filéu. Então não se preocupe com isso, porque aqui o sentido é o mesmo. Não há aqui uma diferença essencial no tipo de amor que Jesus pergunta e o tipo de amor que Pedro responde. Não, de maneira nenhuma. Mas quando Jesus pergunta se Pedro o ama, e ele responde que sim, ele torna a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele responde que sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele repete: pastoreai as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta pela terceira vez. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Jesus está fazendo alusão à tríplice negação de Pedro, e dando a ele agora a oportunidade de fazer uma tríplice confissão. Se há pouco tempo atrás, há poucos dias, Pedro tinha dito que não conhecia Jesus, que não era seu discípulo, e o negou peremptoriamente, agora, diante de Jesus e dos outros discípulos, Pedro tinha a oportunidade de renovar a sua confissão, de restaurar a sua fé, e de colocar diante de todos, assim como ele nesse momento entristecido, rasga o coração e diz: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Há um cântico muito bonito do Projeto Sola, Canção de um Certo Pedro, e nessa canção, o autor da música, o Guilherme, ele fez uma pregação e depois transformou essa pregação nesse cântico. E o cântico diz no refrão mais ou menos assim: só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar do amor. Rasgou meu coração, mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Há um processo de restauração quando Jesus confronta Pedro. Quando Jesus traz Pedro novamente a examinar o seu coração, a sua fé, e dizer: Pedro, o que é que está acontecendo? Pedro, você me ama? Rasga o coração, confessa. Você não é mais chamado a negar, você é chamado a proclamar, a afirmar, a confirmar. Você é aquele que deve abrir a boca para dizer o quanto o ama. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Quando isso acontece, há um outro elemento na vida de Pedro que é renovado. A sua confissão é renovada, mas o seu serviço também é renovado. Porque a cada vez que Pedro confessa que ama Jesus, Jesus ordena a ele: apacenta as minhas ovelhas.
apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não perdeu a vocação, Pedro não perdeu o ministério porque falhou, Pedro não perdeu o privilégio de servir a Deus num ministério específico porque falhou uma vez, porque negou uma vez, porque pecou uma vez. Mas Jesus restaura a sua confissão para que possa agora restaurar o seu serviço e restaurando o seu ministério, restaurando a sua fé, o impulsiona a viver novamente aquilo que ele já havia experimentado, mas que agora era necessário experimentar como algo novo. Quando Jesus chama Pedro, então, e renova também o discipulado, dizendo: segue-me, João começa a correr do lado também. E Pedro olha e diz assim: Senhor, e quanto a esse? E Jesus diz assim: se eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa? E aí começou a correr uma fama na região de que João não morreria até que Jesus voltasse. Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: se eu quiser fazer o que eu quiser com a vida de João, não é da sua conta. Pedro, se importe com o que eu tenho com você. O que eu tenho com João, eu tenho com João. O que eu tenho com você, eu tenho com você. Por isso ele tem planos singulares para cada um. O que Deus tem para você, Ele tem para você. O que Ele tem com o seu irmão, Ele tem com o seu irmão. Portanto, concentre-se não na vida do outro, não no ministério do outro, mas do que Deus chamou você para fazer. Que dons Ele lhe confiou, que habilidades Ele lhe deu. São esses que, com a confissão renovada, o serviço restaurado e com a intenção de glorificá-lo até mesmo pela morte, se necessário for, é nisso que você deve se concentrar e dedicar os seus dias para que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar, queridos. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor não nos desampara por causa dos nossos erros, mas o Senhor entra em cena, como fez aqui com os Teus discípulos. E quando nós estamos vivendo um cotidiano não intencional, despretensioso, o Senhor age no nosso meio, na nossa vida, para que os nossos dias sejam transformados em dias direcionados à glória do Senhor. Assim como foi na vida dos Teus discípulos, restaura a nossa confissão, restaura, ó Deus, o nosso amor pelo Senhor, restaura em nome de Jesus o nosso serviço, para que com integridade, completude, possamos servir ao Senhor fazendo o que Te apraz, usando nossos dons, nossos talentos, as nossas habilidades para a glória do Teu nome. E que não temamos nem a vida e nem a morte, que tudo sirva para a Tua glória, pois nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então faça-nos concentrar as nossas atenções nos planos que o Senhor tem para cada um de nós, de modo que a maneira singular com que o Senhor lida comigo, ou que o Senhor lida com o meu irmão, sirvam para o crescer da Tua igreja, a edificação do Teu povo, a restauração de outras vidas, para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos, nos guia, nos dirige, em nome de Jesus. Amém.